Olá, boa noite. Esperar o pessoal chegar pra gente começar, tá bom? Deixa eu enviar aqui a live pra galera. Boa noite, sejam bem-vindos. Antes de eu colocar ali aqui na conversa, que é a nossa entrevistada de hoje, deixa eu ajustar aqui o fone. Eu sempre aviso, mas é sempre bom reforçar que o Instagram entende que essa live é relevante de acordo com as interações que a gente tem aqui. Então, quanto mais coraçõezinhos vocês enviarem, mais perguntas e interações tiverem nos comentários, mais o Instagram avisa os meus seguidores e os seguidores da minha entrevistada que ela tá aqui na live comigo. Então, bastante coraçãozinho, já vou enviando as perguntas para a Lia. Antes de começar, eu queria falar também que as entrevistas, olha, eu tô louca. Que as lives, né, as entrevistas das semanas anteriores já estão disponíveis no meu canal do YouTube. Então, se você perdeu, é só acessar o link da bio, mas deixa pra fazer isso depois que acabar essa entrevista aqui, tá bom? Também tem post novo no blog e tá tudo lá na bio. Só vocês acessarem quando tiver acabado aqui, é só acessar lá que vocês vão encontrar esse conteúdo. Vou colocar a nossa entrevistada na conversa. Bora lá, Li. Oi, Maíra. Boa noite, querida, tudo bom? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo ótimo. Deixa eu fazer as apresentações antes da gente começar. A nossa entrevistada de hoje é professora há 27 anos, autora de 12 romances, escreve desde cedo, a gente vai falar sobre isso. Seja bem-vinda à sua casa, que é o que a gente está podendo em tempos de quarentena. É verdade, privilégio, né? Lia Galavotti. Da onde é esse sobrenome Galavotti? É italiano, veio lá da Ah, Itália. É. aproveita e indica um livro para os nossos espectadores. Pode ser um livro que mudou sua história, um livro que você esteja lendo agora. Tá. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar participando com você, para Eu mim. que agradeço. E queria falar boa noite para todo mundo. E eu vou indicar dois livros, tá, Maíra? Eu vou indicar Sim? um, vou até mostrar. Esse daqui, ó, Rosinha Minha Canoa, é um livro muito fofo do José Mauro de Vasconcelos, que é o mesmo autor de Meu Pé de Laranja Lima. E ele não é... Muito citado aqui. Hã? Muito citado aqui, meu pé de laranja lima, o pessoal gosta bastante. Então, e esse daqui eu gosto mais do que o do Meu Pé de Laranja Lima, né? É um livro muito fofo que eu chorei horrores quando eu li eu era adolescente, tudo, né? Mas eu indico ele para as pessoas conhecerem, porque é um livro muito bom mesmo, toca na gente, sabe? E o outro livro que eu queria indicar é o livro da editora que eu estou agora, que é a Coerência, que é esse daqui, ó, Anne de Green Gables, que tem até a série na Netflix. Sim. Então, eles lançaram esse livro e eu recomendo também, porque ele foi escrito em 1908, né? Então, ele tem, assim, uma característica muito legal também de época, né? E eu gosto muito de livros de época. Muito bonita a capa desse livro. Linda. Me conta como é que é a sua história com os livros, Lia. Você lia. Lia, você lia é ótimo, né? Você era uma leitora na infância? Sim, eu sempre gostei de ler, né? Na terceira série, que na época que eu estudei era série ainda, né? Agora que mudou para ano. Sim. E na terceira série, a professora toda sexta-feira ela levava a gente na sala de leitura e você poderia escolher dois ou três livros para levar para casa, ler no final de semana e entregar na outra sexta. Só que eu consumia os livros, então eu levava três livros, mas no sábado eu já não tinha lido tudo, né? Então de tanto que eu gostava mesmo, né? Eu tinha paixão assim pelos livros. E aí foi, eu comecei, peguei o gosto. Eu tive sorte também que meu pai é professor de português.
E quando ele lecionava, tinha inscrição para a série Vagalume. Então, ele inscrevia, né, fazia a inscrição e recebia o livro em casa. E ele tinha que ler para poder indicar para os alunos, né? E eu tive a sorte de receber esses livros em casa pelo Que meu pai. barato! Então, eu li quase todos da série Vagalume, né, na adolescência, quando eu tinha uns 11, 12, 13 anos. Então, Deixa eu aí foi. aproveitar e fazer só um gancho rapidinho para não perder. Se você leu os livros da coleção Vagalume, elas eram livros assim muito lidos por jovens, né? Foco era juvenil na minha época, na sua. E o autor de Meninos Sem Pátria, o Luiz Puntel, vai estar aqui com a gente no dia 27. Nossa, Então, é bem legal. E aí eu queria aproveitar para já falar para todo mundo que no dia 27 de abril tem o Luiz Puntel aqui com a gente. ai, que Pode legal. continuar. Não vou perder. Então, e aí foi. Aí eu comecei a ler, né? E nessa que meus pais são muito leitores até hoje, né? Eles gostam de ler. Então, eu tive o privilégio, né, de conseguir esse acesso fácil aos livros, né? E na escola a gente tinha muito projeto também de leitura. Então, tudo isso ajudou. Aí eu peguei o gosto, né? E não teve nenhum momento na sua vida que você, não tô mais a fim de ler? Você foi Tive. leitor o tempo todo? Teve? Não, eu tive. Bem na época do vestibular, naquele, sabe, 17, 18. Menina, eu não queria ler nada, sabe? Assim, quando você se rebela, você não quer ler. Então, eu dei uma pausa mesmo. E era na época que eu mais precisava ler, né? Que era a época do vestibular. Mas eu fui assim, e mesmo assim, eu até que fui bem nas provas, tudo, mas porque eu já era leitora, né? Então, sendo que teve uma redação de um vestibular que valia 10, eu tirei 9,75. Então, eu fui muito. Olha, Então, assim, me ajudou muito, mas bem naquela época que tinha que ler os clássicos, que tinha, né, as leituras obrigatórias e tal, pronto, me rebelei, não queria muito ler mais. provavelmente deve ter sido por isso mesmo, né? Porque quando a gente está lendo o que a gente quer, o que é do nosso interesse, é muito mais fácil. Ser obrigada a ler é complicado, né? Eu acho que, aliás, esse é um grande erro na hora de introduzir as crianças na leitura, essa coisa a escola acaba atrapalhando um pouco aí. Porque as crianças são obrigadas a ler um conteúdo que elas não têm interesse e acabam tomando aversão à leitura e demoram ou nunca chegam a ser leitores por causa disso. Você é professora de quê, Lia? Eu sou professora de matemática. Nossa, você foi pro lado oposto, né? Eu tô falando que eu me rebelei com. Real. Eu sou. E eu trabalho com educação infantil também. Eu trabalho em creche Aham, aqui em São Paulo. Centro de Educação Infantil também. aham. E aí você começou, você apesar de ter tido essa rebeldia aí na época do vestibular, você já começou a escrever com 9 anos, né? Sim. E você gosta desses textos antigos? Você ainda tem alguma coisa? Não, porque foi assim, o meu primeiro conto eu fiz lá na terceira série mesmo, né? A professora pediu uma redação e era produção de texto que falava na época, né? E eu fui assim, viajei, eu e um elefante cor-de-rosa, a gente pegava um barquinho aqui no meu bairro e entrava no rio e parava no Rio Tietê, que é o principal rio de São Paulo, e lá a gente ia pro Play Center, que era um antigo parque que tinha aqui, né, de grande porte. Aham. Menina, mas eu lembro assim da história. É uma pena não ter esse texto, sabe? Porque ficou com a professora, né? E no mínimo ela jogou Aham. fora, com certeza. Provavelmente, né? Então, e aí, nossa, assim, eu viajei e contei a história, né? Como é que foi aquilo. E eu nem imaginava ser escritora, imagina, nunca, né? Só que eu sempre fui também, além dessa história que teve, eu sempre fui muito criativa. Então, assim, nas brincadeiras eu viajava, sabe? Minha mãe me deu um gravador, eu gravava as histórias. Então, eu sempre fui assim, Olha, eu criava música, nossa, eu pegava minhas bonecas assim e contava histórias para elas assim que vinham na minha cabeça. Então, isso sempre foi de mim, né, a vida inteira. Só que eu nunca imaginei que eu fosse ser escritora, né?
Aí na adolescência a gente tem a fase dos diários, né? Acho que É. quase todas as meninas têm o diário. E fez parte da minha vida. Então, cada ano eu tinha um diário, né? Só que Aham, eu casei, mudei de casa, minha mãe jogou fora meus diários. Ai, ai, eu fiquei tão triste, eu queria reler, né, as minhas aham. ver como que era agora e como que eu tô agora, né? Mas não tenho mais essa oportunidade. Agora, para escrever mesmo, assim, que eu tive a iniciativa de escrever foi com 37 anos. Foi bem velha Então a mesmo, assim. professora veio bem antes da escritora, né? Eu com 19 anos já era professora, né? Aí Aham. na educação infantil eu entrei depois de 10 anos, né? E aí o que acontece? Com 37 anos, meu marido um dia, eu escrevi um e-mail, aí eu falei assim para ele, Pedro, dá uma lida, vê se tá bom. Aí ele falou, nossa, você escreve tão bem, por que você não escreve um livro? Escreve a história do seu pai, porque meu pai, ele nasceu em 1948, embaixo de um pé de manga, com a ajuda de uma parteira, né? Ah, então você já matou minha curiosidade. O livro O Menino que Nasceu Debaixo da Árvore é uma história que tem a ver com a sua vivência, né? É uma Sim, história baseada em fatos reais, inspirada na realidade. sim. Mas assim, é um livro muito familiar, sabe assim, porque é um livro pessoal, que é um livro que não é um livro comercial, não é um livro assim para Aham. colocar numa editora. Não, é um livro assim mais família mesmo, né? Então eu fiz mais assim para homenagear meu pai mesmo. Só que Eu foi só assim, fiquei curiosa com uma coisa. O que que tinha nesse e-mail que seu marido leu e achou tão maravilhoso? acho que é a forma que eu escrevi, né? Mas era o Porque quê? O que que tinha? Era uma crônica? Era o quê? era uma mensagem mesmo, porque eu tinha que mandar um e-mail, acho que foi para um professor, né? E eu tava com medo de ter algum erro ou que. Eu não lembro bem, eu só falei para ele, Pedro, lê e vê se tá bom, né? Vê se é tudo isso mesmo. Só que ele sempre leu as minhas coisas que eu escrevi, assim, né? Então, acho que Gente, que naquele engraçado isso. momento foi um Eu tô estalo. muito surpresa de como você teve esse clique para começar esse start na coisa da escrita. Porque você escreveu um e-mail que não era um conteúdo literário, era um e-mail, uma mensagem, e o seu marido teve olho para perceber, né, que ali tinha um talento seu que devia ser explorado na literatura. Que bacana isso! Muito legal, né? E Nossa, muito realmente foi diferente. Eu acho que eu nunca tinha escutado uma história como essa. a minha história é inédita. É. Então, Maíra, eu sei Não, e o que pior é que se a gente coloca isso num livro, vão falar, ah, isso nunca aconteceria. é mentira, né? E eu nunca, até aí, eu nunca me imaginei escritora. Aham. Eu sempre gostei de escrever, sempre procurei escrever certo, né? Procurei, assim, concordância, essas coisas, mas a parte, assim, de técnica de escrita mesmo, imagina, nunca passou isso na minha cabeça, né? E foi a partir daí, aí eu escrevi esse livro, eu fiz uma produção independente, né? A gente imprimiu, acho que foram 500 livros que eu pedi, né, para fazer, que foi até qual print. Eu assisti a live Aham. da Leila, né? E ela fez É. qual print também. Eu lembro de ter visto os Foi. livros dela lá. Então, Aham. e aí eu fiz 500. Eu sei que em um mês eu vendi os 400, né? Assim, Olha, para um livro. Vamos lá. Você não procurou nenhuma editora antes? Você decidiu publicar não, independente e pronto? não, eu não procurei. Dessa vez não. Eu fui assim, eu procurei uma maneira de publicar o livro, né? E foi Aham. dessa forma que eu achei viável. Então, não procurei, Aham. não mandei nada, né? E aí tudo bem. Aí nós fizemos esse livro e tal, as pessoas começaram a ler e começaram a me dar o feedback, e eu fiquei muito feliz com aquilo, né? E as pessoas gostando da história do meu pai, muita gente não conhecia. E aí as pessoas também começaram a falar, quando vem o próximo? Quando vem o próximo?
Aí eu falei, então, a minha mãe já ficou meio enciumada, porque eu fiz o livro do meu pai, né? Aí eu falei, então vamos escrever a história da mãe, né? Porque a mãe não pode ficar com ciúmes do pai de jeito nenhum. Aí eu fiz o segundo livro também, né? Do jeito assim que eu sabia, escrevi a história, minha mãe contando, porque foi um livro que a gente sentou, conversou e eu tirava algumas coisas, né? Dela e escrevia. E nessa história eu até reescrevi esse livro e vou publicar pela Coerência agora, né? Pela editora. Por quê? Porque é uma história muito linda. A minha avó, ela era alcoólatra, né? Meu avô batia na minha avó. Então, assim, tem um histórico, assim, que tem uma mensagem por trás, né? De Sim. superação, de aquele amor de família. Minha avó amava os filhos, de repente ela se separou do meu avô, separou dos filhos também, então ela sofreu muito. Então, o que que acontece? Eu fiz essa história, né? Esse livro eu publiquei pela Multifoco, então também era por demanda, só que era assim, você pedia quantidade de livros, eles imprimiam e te mandavam. Eu fiz Uhum. um lançamento, acho que pequeno, eu vendi 100 livros só dessa edição, né? E Uhum. eu guardei esse livro. Eu falei, não, eu vou mais para frente eu quero ver se eu publico de novo esse livro. Então eu não enviei Não mais para esqueceu da nenhum. história. Não, eu deixei guardadinho lá, né? E aos poucos, assim, conforme iam passando os anos, eu ia mexendo nele, né? Eu ia mudando um pouquinho, tal. Mudei algum nome de alguns personagens, então, assim, fui modificando algumas coisas, né? Aí tá bom. Aí o terceiro livro eu falei, pronto, agora eu fiz o do pai, fiz a da mãe, agora eu vou escrever um livro para os adolescentes, porque eu trabalhava com adolescente na época, né? Uhum. Aí veio Com o Amor de uma Fada, né? Que é esse daqui. Vou mostrar para você. Esse livro aqui, ele Linda capa. é linda, nossa. Eu vendi muito desse livro, muito na Bienal, né? E o que acontece com ele? Conta a história de uma fada que ela se apaixona por um mortal e ela não pode. Por quê? Porque ela vai para a Terra, né? Ela vai para o mundo dos mortais para ajudar esse menino a se livrar do mundo sombrio das drogas. Então tem um traficante que está atrás dele e tal. Então ele tem uma mensagem para os Também, adolescentes. né? E É, essa história essa não tem nada a ver com a sua história, né? não, Já, essa já não. é mais. É Isso, ficção do início ao fim. sim, é ficção mesmo. E aí foi, então aí depois desse livro aqui, eu falei, então, já que eu peguei o gosto, porque daí eu me apaixonei, né? Quando eu comecei a ver o feedback do pessoal, as pessoas falarem para mim, ai, que legal, quando vem o próximo? Quando vem o próximo? Nossa, eu falei, gente, então o negócio tá certo, né? Eu tô indo pelo caminho certo. Então aí eu falei, então vamos estudar. Aí eu comecei a fazer curso. Aí eu fiz vários cursos de escrita criativa, de Era bloqueio. isso que eu ia te perguntar. Eu vi que você fez alguns cursos e eu tenho muita curiosidade sobre isso, porque eu nunca fiz nenhum e tenho vontade de. Eu ainda não fiz porque eu ainda não encontrei o lugar certo, Sim. que eu tenha assim convicção de que realmente é o que eu estou procurando. Você indica algum curso? Você sabe que tem muita gente que me acompanha aqui que é autor, que está começando a escrever agora, ou que publicou os primeiros livros, mas ainda tem alguma coisa para aprender. A gente sempre tem alguma coisa para aprender, na real, né? Mas algumas Sim. pessoas estão mais abertas a aprender do que outras. Então, assim, tem muita gente que procura e não sabe nem por onde começar. Você indica algum curso específico? Valeu a pena para você? Conta um pouco desse processo. Sim, até inclusive a semana passada, no sábado e na segunda, eu fiz o último curso de narratologia, né? Eu indico a Margarete Buscorosco, eu nunca sei falar o nome dela por completo. Ela é maravilhosa, ela trabalha só com narratologia mesmo, agora ela Como é que vai é o dar nome outro. dela? Repete aí. Margarete Uhum. Bruscorosco, eu acho que é assim, qualquer coisa depois eu te mando lá. Brusco Orosco? O nome é assim. Depois eu te mando direitinho, porque eu tenho medo de falar errado.
E foi É online aberto. esse curso? Isso. Ela faz a gente fez, né? O grupo que tava, nós fizemos é tipo Skype, né? Ela deu a Uhum. aula pra gente. Nossa, muito bacana, sabe? Ela dá muita dica mesmo. E aí eu fiz no sábado, na segunda a gente teve outro encontro, né? Então eu tô sempre estudando, sabe? Depois disso, vou atrás, eu procuro ver mesmo, né, aonde que eu tenho que melhorar e vou estudando, estudando. Então, assim, e tem também que ela trabalha também, que é do André Bianco, ele dá uns cursos também, né, Vivendo de Inventar, que chama o curso dele. É muito bom também, né, eu indico também, tá? Você também fez algumas preparações de texto, né? E o que Sim, você achou desse eu, processo? eu fiz coaching, inclusive a Margarete, ela dá coaching também de livro, né? O Aham. processo todinho do livro para você E como é que é? escrever. Conta assim, como é que funciona? É assim, você tem que começar o livro do zero. Então você tem a ideia do livro, você Aham. começa dando as características dos personagens, né? Então, como que vai ser tal personagem? Até eu coloco tudo, eu coloco até que cor que ele tem, que ele gosta mais, o signo dele, eu coloco tudo, tudo mesmo. Tudo porque tudo ajuda durante a escrita, o processo de escrita, né? E aí você primeiro faz essas características do personagem, depois você faz um resumão do que você quer escrever. Mesmo que você mude durante o processo, não tem problema. Mas ali no começo você tem que saber o que você quer. O começo, o meio Uhum. e o livro você tem que estar mais ou menos ciente do que vai ser. Então você faz Uhum. um resumo e a partir daí você começa a trabalhar, entendeu? É muito E quanto legal. tempo leva esse processo? Tem um mínimo, um máximo? Não. Não, eu acho que vai muito de acordo com o que o livro pede, né? Ou seja, o que o autor vai querer na história, né? E aí tem as pesquisas, então, que nem eu já estou escrevendo um livro para o ano que vem, né? Já estou programando tudo. Então, eu já fiz, o meu livro vai se passar em 1948, né? Então, eu já fui atrás de pesquisa, já pesquisei o local, já pesquisei alguns acontecimentos da época, do que vai ter no meu livro, né? Então, isso eu já vou anotando tudo, já vou guardando, já vou salvando. Aí, eu já montei os personagens, o que cada um vai ser, como que eles vão ser, né? As características deles. E já fiz mais ou menos esse resumão, como que vai ser. Uhum. Então, já está mais ou menos o processo encaminhado. Mas E isso você eu já pensa em levei. usar coach de novo para o próximo livro? Então, eu vou ver se eu faço com a Margarete agora, né? Porque esse Aham. outro que eu fiz foi com outra pessoa, né? Aham. Eu fiz esse livro aqui, ó, Sem Limites. Vou mostrar pra você. Esse daqui, ó. Esse livro Então eu valeu fiz, a pena, né? Você achou que o coach te ajudou bastante. ajuda muito, sabe? Para quem está começando a escrever, nossa, é uma benção, assim, porque você já começa certo. Então você já sabe, porque tem técnicas de escrita. Não adianta você falar que não tem, você tem técnicas para escrever, né? Para o livro Uhum. ficar assim, mais harmonioso. Por que existe best-seller? Por que fisga o leitor? Porque aquilo teve uma técnica para escrever, né? E eu acredito muito nisso. Lógico que tem que ter um pouco do dom do autor. Não adianta assim a pessoa que não tem a criatividade e tal. Tudo bem que isso também a gente conquista, né? Com o tempo vai lendo bastante e tal. Mas ajuda muito também, né? E as técnicas são para facilitar o escritor a escrever, entendeu? Eu acredito muito nisso. Então, assim, foi o que me ajudou muito, né? Eu aprender essas técnicas facilitou muito a minha vida. Então, assim, e baseando nisso, nossa, os livros fluem mais, né? Assim, É que nem mais tem natural, né, na hora de escrever. tem as fisgadas, né? As viradas, o plot twist, né? Que a gente fala e tal, né?
Então, ajuda demais, eu acho. Deixa eu aproveitar, o pessoal que está chegando, eu sei que tem muito autor assistindo aqui a gente. Então, eu vou pedir para vocês escreverem aí para mim se vocês já fizeram coach ou algum curso de escrita, para eu poder ler a opinião de vocês, então, tá? Vão escrevendo aí, que daqui a pouco eu vou ler as respostas. Mas fale-me, a gente já chegou você já falou para mim de que o seu livro está trabalhando num livro novo, né? Mas Sim. você ainda vai publicar esse livro agora pela... Como é o nome da editora? Editora Coerência. Isso, pela editora Coerência você vai republicar, vai sair uma nova edição do livro que você escreveu baseado na história da sua mãe, né? Que Sim, chama Entre Lágrimas e uma Boneca. isso, é esse mesmo. Isso aí. Então, a Mas primeira esse ele versão. já era o nome dele? Não, eu mudei tudo. Eu mudei o nome da personagem principal, eu mudei tudo, tudo, tudo. Assim, eu peguei só a essência da história, né? Que foi mais a parte dramática mesmo, que foi a parte, Aham. assim, Como que chamava o sofrimento da livro antes? Lara, a menina que não tinha boneca. É o segundo livro Aham. que eu acho que tinha aí que eu te mandei. É Então, isso. deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu separei eles aqui pra você. Esse daqui, ó. Aham. Nem tem mais ele, sabe? Porque eu mandei fazer só 100 exemplares. Eu fiz uma pequena, assim, um lançamento bem pequenininho, só com as amigas mesmo, né? Lá da escola onde eu trabalhava. Vendi para algumas pessoas aqui do meu bairro mesmo, então ficou bem restrito. Então, assim, não teve tanta divulgação, né? Mas essa era a intenção mesmo. Eu queria ver assim a reação dessas pessoas. Foi tipo assim um piloto, né? A gente, Sim. né? Então eu fiz. Naquele momento foi maravilhoso. Nossa, eu fiquei assim em êxtase, né? Porque foi meu segundo livro que eu publiquei e tal. Mas eu achava que ele merecia uma editora, entendeu? Eu achava assim que a história merecia ser lida por mais pessoas, né? Mas ainda não estava do jeito que eu queria, então eu precisava mexer nele, assim, precisava mudar algumas coisinhas e tal, amarrar algumas histórias que estavam lá dentro, e foi o que aconteceu agora. Então, esse foi o momento. Eu esperei 8 anos já, né, que eu tô aos pouquinhos mexendo, e Aham. agora chegou o momento, né? E você tem publicado também pela Amazon, né? Os e-books. Você tem uma experiência boa em relação a isso? O que que você acha de publicar pela Amazon? Eu tô assim, eu não sou muito de divulgar muito. Então, por exemplo, o erro é meu, entendeu? Então, é, por enquanto eu não estou trabalhando ainda os meus e-books, mas eu pretendo, que nem eu já estava até conversando com meu marido, a gente vai ver como que monta um site. Eu sou meio assim desligada nesse lado, né? Então agora eu tenho que cuidar um pouco da minha carreira, porque Aham. cheguei até aqui, então agora vamos trabalhar a parte que está desfalcada, né? Então, então É porque às assim, vezes é muito difícil você ter que ser autora, né? Você tem que escrever, você tem que ser sua própria empresária, você tem que fazer o marketing, você tem que fazer as vendas e correr e postar livro, é tudo muito, muito para o autor independente, né? muito, Então, muito mesmo. não se sinta mal que isso não é exclusividade sua, não. Até porque você ainda é professora. Como é que você faz para conciliar? Em que momento você escreve? Então, eu trabalho de manhã, até o ano passado eu trabalhava de manhã na prefeitura com educação infantil e à noite eu só tinha 12 aulas, né, com o ensino médio, que eu trabalho com EJA de matemática à noite. Então Uhum. eu tinha as tardes livres, então eu aproveitava meu tempo livre à tarde para ler, para estudar, para escrever, né? Então foi aí que eu consegui. E feriado, e final de semana, e vamos que vamos, né? As E quando ideias. você vai escrever, você coloca a meta de, pá, eu tenho que escrever X palavras, ou tem que ficar escrevendo durante tantas horas, ou você fica enquanto o processo estiver fluindo? Não, eu procuro fazer assim, pelo menos um capítulo hoje. Então, ou uma cena, eu tenho que escrever, eu me policio dessa maneira, né?
Então, mas não o número de palavras. Então, a minha Aham. cena tem aquele começo, meio e fim, né, da cena. Então, se eu conseguir escrever uma cena no dia e não vier mais a inspiração para a próxima, eu paro, entendeu? Mas pelo Aham. menos uma cena por dia eu procuro escrever, né? Em média, você leva quanto tempo para escrever um livro? Depende muito, que nem eu tive livros, esse mesmo do menino, eu escrevi muito rápido porque eu já tinha muitas histórias do meu pai, que meu pai sempre foi me contando as aventuras dele, da infância e tal, né, como é que foi. Então eu escrevi rápido, mas porque eu já tinha tudo armazenado na minha cabeça. Então eu escrevi ele, acho que foi em 2 meses e meio, foi muito rápido mesmo. É Mas muito rápido. em Ainda média, mais para ser o primeiro, né? sim. Então, mas aí os outros, assim, em média, eu levo de 6 meses a um ano, né? Esse da boneca, né? Da Lara, Entre Lágrimas e uma Boneca, eu levei 8 anos. Então, depende muito, né, do livro. É bem diferente de 3 meses para 8 anos, né? Muito. Sua mãe vai ficar chateada. Ah, ela vai gostar do resultado, viu? Nossa, eu É tenho isso que certeza. importa. E os outros livros que você publicou, os e-books, você se inspirou em quê? São todos romances. Eu gosto muito de romance, né? Eu tenho esse daqui, ó. É o livro que eu mais vendi. Sem Te Conhecer, o nome dele, né? Ele tem viagem no tempo, então a menina ela tá com problema financeiro, a irmã dela fez uma dívida no nome dela, tudo, e ela tava apavorada, assim, toda ferrada mesmo da vida. O namorado larga ela, um monte de coisa acontece no começo do livro. E aí ela senta numa praça, de repente ela encontra um mendigo, né? Ele senta do lado dela e ela fala: eu queria tanto resolver meus problemas, né? Aí ele: eu vou te ajudar. Aí ele pega na mão dela e fala: fecha o olho e faz um pedido. Aí ela faz o pedido que ela quer, né? Tirar os problemas da vida dela. Aí o que que ele faz? Ela abre o olho e fala: ah, você me enganou, né? Aí tá bom. Ela vai para casa, dorme, no outro dia ela acorda 2 anos no futuro, prestes a se casar com um cara que ela nunca viu na vida. Então, assim, a história, a trama é muito legalzinha e fisgou as meninas, né? As meninas, nossa, eu tive 100 mil leituras no Wattpad desse livro em 46 dias. Foi, assim, um boom, né, que deu. Nossa, Na Amazon, ele vendeu muito na Amazon também. Eu perdi um pouco o controle, eu não tenho a quantidade de livros, mas eu sei que na época que eu lancei ele, foi, esse tá, livro é de que ano? esse é de 2014, né? Ele foi assim muito bom. E esse daqui, Nunca Esqueça Que Eu Te Amo, ele tá lá no Wattpad inteirinho, ele é bem fininho, ó. É uma história bem, bem legal. Ele é um spin-off. Na verdade, eu peguei, né, o personagem desse livro, o vilão desse livro aqui, que é Nunca Esqueça Que Eu Te Amo. Eu peguei o vilão desse e fiz a história dele para tirar a imagem dele de vilão, né, coitadinho. Ah, Então, mas aí um puxou o outro, né? Então, e esse outro aqui também, ó, ele ainda tá na Amazon. Esse daqui. Esse daqui é uma história dentro de um navio que se passa, né? Eu fiz uma história de dois jovens que se conhecem no navio. E aí eles acabam se apaixonando, aquela coisa. Mas eles têm uma história por trás, né? A Caroline, que é a protagonista, ela tem um problema familiar com a mãe. Então tem tudo isso, né? Que eu conto no livro, tá? e qual é a idade média dos seus leitores? Entre, acho que 16 e 25 anos. Essa é a média, assim, né? Sim, é aquela faixa de juvenil para jovem adulto, né? Mas as minhas amigas, elas amam meus livros. Elas, elas ficam: ai, quando vai sair o outro? Quando vai sair o outro? E todas já É. são um pouquinho mais velhas que 26. E me fala uma coisa, recentemente você publicou um conto na revista Fetiche, que Foi. é uma publicação de literatura hot, Sim. né? Me fala um pouco desse trabalho. Então,
eu fiz esse conto. Eu não sou muito fã de escrever hot. Eu particularmente, eu gosto mais de livros de romance mesmo, né? Mas como eu recebi o convite, eu falei assim, ah, não, vou aceitar, porque é uma oportunidade das pessoas conhecerem a sua escrita, né? Então eu fiz um conto, ficou muito legal, né? Tá até lá no site da revista, né, o conto. Mas assim, não é muito a minha praia. Eu não sou muito adepta assim a escrever hot. Também não gosto muito de ler hot, não é minha preferência. Eu leio, mas não é assim um livro que eu fale, ó, amei, né? Eu gosto mais Uhum. mesmo do romântico mesmo, das histórias E você tem facilidade de escrever sob encomenda, sim? até que sim, olha, eu fui convidada também por pela Ceissa, ela me chamou para fazer um conto e participar de uma antologia que vai ser lançado na Bienal, né? Se Deus quiser, nós teremos a Bienal, se Deus quiser mesmo, Bienal de São Paulo, no em caso. São Paulo. Ela é da editora Iluminari, né? E ela me convidou para escrever esse conto, que era o que aconteceria com uma das princesas se o rumo da vida delas tivesse mudado, por exemplo, ou contar um conto de fadas com uma história diferente, com um Uhum. final Uma diferente. releitura, né? Sim, seria uma releitura. E aí eu escolhi, né, a Cinderela para fazer e eu amei fazer esse conto, sabe? E eu fiz muito rápido, então assim, questão de 2 dias estava pronto o conto, né? Eu pedi para até a Margarete para mim, para ela corrigir para mim tudo, né? Então, assim, ficou muito legal. E eu me encantei. Eu não vejo a hora de estar publicado para eu ir lá e comprar o livro para eu ler, né, o conto. Porque realmente foi uma experiência muito gostosa, sabe? De Mas a escrever. gente tem várias novidades no momento, então, porque você acabou de lançar agora em abril esse conto na revista Fetiches. Foi. Você vai relançar o livro da sua mãe, quase um livro novo, né? Vamos combinar. É um livro Título novo. novo, personagens novos, história melhor amarrada, como você falou pra gente. Sim. Tem o livro. Você falou pra mim, agora eu me perdi. Ah, tem o conto da Cinderela. Por O trás conto do da Cinderela. espelho. Isso. Sim. O conto da Cinderela que vai ser lançado na antologia na próxima Bienal de São Paulo, que a gente espera que seja breve. E a sua criatividade está sendo afetada pela quarentena? Não, no começo tava. Ah, e tem esse daqui também. Ai, caiu. Esse daqui, ó, apesar da guerra, eu lancei agora em novembro, né? Nossa, super Independente. recente também. E eu vou republicar ele pela editora Coerência também. Eu mandei a proposta para a Lília, né? Que é a dona da editora, ela aceitou. E aí a gente vai publicar ele também. Tá ficando E já lindo, tem sabe? data? Então, esse eu queria eu queria lançar na Bienal também, né? Relançar ele na Bienal. E, e o outro não, o da menina, o Entre Lágrimas e uma Boneca, eu queria lançar ele um pouquinho antes, né? Assim, lá Aham. para setembro, né? Ou agosto. Mas vamos ver como vai ficar a pandemia, né? Tomara que tudo A gente melhore. ainda tá com. As coisas estão muito incertas ainda, né? Muito. Não dá para Muito planejar nada. complicado. Mas depende, É, vou esperar a Bienal. Deixa eu te falar, hoje tô meio fora do ar. Tive eu tenho enxaqueca com aura. Não sei se você sabe o que que é. E eu fico Não. péssima. Então hoje eu quase que eu falei assim, ai, não vou fazer live. Aí depois eu falei assim, não, vou fazer live sim, porque Ai, eu que tenho compromisso. A Lia tá me esperando, a galera que me acompanha tá me esperando, mas eu tô fora de mim hoje, assim, tô muito lesada. Então eu queria já pedir desculpa de antemão. imagina. Ai, espero que Pra você esses melhore. lapsos assim. Eu tomei remédio pra dor de cabeça e, tipo, acho que Ficar 15 minutos antes da live eu não tava enxergando nada. Porque começa a piscar e a minha visão fica turva, eu não enxergo absolutamente nada. Aí eu falei, eu vou tomar logo o remédio antes que a enxaqueca venha. E aí agora eu tô sob efeito do remédio. A Ai, meu enxaqueca, Deus. pois é, a aura desapareceu, eu tô enxergando, mas eu tô bem lesada. Então, assim, eu queria pedir desculpa por Imagina, isso. espero que você melhore.
Obrigada. Gente, eu vou ler as perguntas de vocês, então enviem perguntas para a Lia. Vamos ver o que que o pessoal está comentando. Eu perguntei sobre os cursos de escrita que eu tô curiosa para fazer, louca para saber o que que vocês acharam. Então vamos dar uma olhada aí no que o pessoal está falando. Achava que seu pai era professor de história também. Que legal, eu amo a língua portuguesa. Disse Cadê Carolina? Não, português, meu pai. Português e inglês. E minha mãe, educação artística. Andréia Franco 851, gosto muito dos seus romances. Beijo, Andréia. Autor, autor Bruno Lima comentou: não foi velha, não. Não existe tempo para começar a escrever. Concordo. Ai, verdade, Acho só né? que ela perdeu o prazer de escrever poesias apaixonadas durante a adolescência, porque são uma delícia. Eu tenho, você sabia que eu tenho poesia? Um monte de poesia guardada. Ah, é? Achei esses dias no caderno. E você gostou do que você leu? Bem diferente. É porque, assim, as poesias eu gostava de ler muito, né? Vinícius de Moraes, eu lia. Então, eu copiava muita poesia. E em cima dessas poesias, eu fazia as minhas poesias. Então, eu não sei o que que é. Eu preciso até reler Vinícius de Moraes para ver o que é o dele e o que é a minha. Porque, como eu fazia, tipo, releitura mesmo, né? Das poesias dele, eu tenho que ver, porque daí até dá para eu colocar em algum lugar, alguma plataforma, né? Aham. Poesias. E é muito gostoso, né? Lucimara Monteiro Lima Silva, que legal e interessante sua história de vida, Li. Amei. Ai, Cadê obrigada. Carolina tá falando que seu pai é o máximo. Ai, meu pai é. Tudo de bom. Aline Zuin, fala do livro novo. A Lia já falou, né? Você quer acrescentar mais alguma coisa sobre o livro novo? Gente, é um livro lindo, emocionante, é um livro de chorar. Vocês têm que ler com lencinho. Eu só posso falar isso. Mas é uma história assim, faz parte da minha vida, né? Então, da minha história, porque é a história da minha família, né? Então é com muito carinho mesmo que eu estou escrevendo e disponibilizando para vocês um pouquinho de mim, né? Lindo isso. Aline Zuin, meu livro predileto da Lia, Sem Te Conhecer. Até comprei direto da Lia. É verdade. A Aline é uma fofa. Como fazemos para comprar o Apesar da Guerra? Não achei no Kindle. Então, eu tirei do Kindle, porque como foi para editora, eu achei melhor tirar, porque eu vou mexer nele um pouco. Vão ter cenas novas, que eu até já tô. Na verdade, a gente já começou a mexer, né? A gente está fazendo a preparação do texto, tudo. E eu acrescentei umas cenas novas, assim, e aí eu achei melhor tirar da Amazon, porque tava lá, né, na Amazon e eu vendia comigo também, né? Então eu vendi muito esse livro esse final de ano, né? Mas como foi para editora, eu achei melhor tirar, entendeu? Mas logo vem, gente, logo, segura aí. Andréia Franca 851, Apesar da Guerra é lindo. Lupiras 80, ê, Lu! Oi, Lia, Lu! linda, esse processo é tão bom, pesquisar é fundamental. Minha Gente, tia está comentando. Oi? a parte que eu mais gosto é a pesquisa. Ai, que delícia! Minha tia está comentando, muito cuidadosa com a arte de escrever. Parabéns. Ai, obrigada. Pedro Souza Salles, Jornada do Herói, é porque a gente estava falando sobre as técnicas de escrita. É meu marido. Ah. Lupiras 80, coach de escrita ajuda mesmo, a técnica é importante. A Grazi, escritora, está falando que já fez um curso curto. E a Lupira está falando que fez com Felipe Colbert. Colbert, eu nunca sei o nome dele. É Com quem Colbert. escreveu a última nota, né? Ela escreveu depois desse curso. Super aprendizado. Meu processo melhorou bastante. A escrita flui melhor. Muito. Nossa, Lu. Cadê Carolina? Adorei o título Entre Lágrimas e Boneca. Ai, A Lupira, super beijo para vocês duas queridas. Beijo, Lu. Obrigada pela entrevista que você deu na semana passada. Obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Minha tia quer saber se você, enquanto escreve, se você mostra para alguém, se aceita sugestões ou se você não gosta de opiniões enquanto está escrevendo. o meu marido, ele é meu primeiro leitor. O meu marido, ele é muito crítico. Então, assim,
Eu leio pra ele, eu falo, Pedro, posso ler pra você? Ele já sabe. Aí ele vai, lê. Aí eu começo, né? Leio. Aí ele, aí não tá bom, pode mudar. Ah, não, tá muito fraco. Nossa, isso daí ficou bom. Então, ele é a Olha, primeira pessoa, assim, que me dá a opinião mesmo, se eu tenho que mexer ou não, né? É muito legal. Porque ele tem o lado do leitor, né? Assim, ele vê, assim, como leitor mesmo, né? E aí seu ele marido me é dá o professor feedback. também, não? Ele é de matemática também. Mas o meu marido, ele assiste muito filme, então né, aquela pegada das viradas, né, da emoção, tudo isso ele manja muito, porque ele tira daí, né, alguma coisa Aham. e parte para as opiniões dele nos meus livros, né? Deixa eu ver o que que mais tem aqui. Ah, Apesar da Guerra é maravilhoso, disse a Maju Galavotti. A minha, A a minha família Galavotti está toda aqui. Luísa Galavotti, esse é muito bom, maravilhoso. Já queremos ler. a Maju é minha Andréia filhada, é sua afilhada? linda. Andréia França ou Franca, não sei, 851. Maravilhoso, lindo demais. Fui parada no metrô por uma moça pela capa e pelo título. Andréia também é uma fofa. Obrigada, Andréia. Ela trabalha comigo. Marli Dame com, eu acredito que seja isso o nome. Já li e adorei apesar da guerra. Beijo, Marli. Saudade de vocês, A Cadê meninas. Carolina quer saber qual é o nome do conto que tá na revista Fetiches. Peraí, deixa eu lembrar. É apenas um segredo. E a leitura, como é que faz pra gente ler esse conto maravilhoso? Você sabia que... Eu vou pedir pro rapaz que me convidou, pro Gerson. Eu vou pedir para ele o link dessa revista e aí eu disponibilizo para vocês aí no Instagram, tá bom? Eu não sei. Aí eu deixo lá na minha bio, né? Bio. Direitinho, aí vocês podem dar uma lida, porque esse conto é muito 10, gente, é muito legal. A virada dele final também ficou top, então vale a pena ler. Só que ele é A hot, tá? Bruninha, já aviso logo, para mais de 18, hein? Para mais de 18. A Bruninha 1012, os livros estão disponíveis no Google Play Books? Não, só na Amazon. Só que eu tenho só alguns na Amazon. Eu tenho só esse aqui, ó. Antes de te conhecer, nunca esqueça que eu te amo. Sem limites. Esse daqui, gente, ó, é meu filho na capa, viu? Essa capa aqui Olha, é meu filho. que legal isso. Ficou linda essa capa. Esse livro aqui, ele fala de bullying. É muito legal, sabe? É muito bacana mesmo. Ele é um pouquinho grosso assim, mas porque a diagramação dele tá meio errada, porque eu que fiz, tá? E esse aqui foi um pedido que eu fiz. Eu não sou boa nisso, né? Mas lá na Amazon tá bonitinho, tá? E aí vocês podem estar adquirindo eles também. E meus livros, ó, o mais caro que tem lá na Amazon custa R$ 5,40. Então é tudo baratinho mesmo, viu, gente? Para vocês É, para verem. aproveitar. Não pode reclamar que não tá podendo ler, Não, porque não dá cinco para reclamar. reais. Deixa eu ver. Lia, seus livros são. E esse daqui Oi, não também. consegui ver esse. Volta uma casa. Não consegui ver o Esse último livro que você daqui mostrou. é o Sem Te Conhecer. Esse tá na Amazon. Aham. E esse aqui, ó, eu publiquei o ano passado. É uma história linda também, gente. Esse daqui conta a história de uma menina que o pai dela não assume que ele é pai dela e ele nega a paternidade. E ela quer provar pro pai que a mãe dela não traiu ele, porque ele fala que a mãe dela traiu, né? E aí o que acontece? Ela vai fazer um exame de DNA. Quando ela faz esse exame, ela descobre que ela não é filha nem do pai nem da mãe. Então Eita ferro. ela foi trocada na maternidade. Aí começa, ela quer descobrir quem é a pessoa que está no lugar dela, que está vivendo a vida dela, por que ela foi trocada. Então é uma história muito bacana, vale a pena, ó, tá lá na Amazon esse, chama Foi um Erro, tá? É muito legal também. E esse daqui, gente, ó, também tá na Amazon, é Conectado com Você, que chama. Esse daqui também é muito bacana, conta a Você tem história. facilidade para escolher nome de livro?
A inspiração vem. Eu preciso começar. Quando eu começo um livro, eu tenho que ter um nome, mas depois eu mudo, entendeu? Que nem esse daqui, ó. Simples assim. É o mesmo. Peraí, deixa eu achar aqui pra vocês. Ai, meu Deus, cadê? Sumiu. É o mesmo. Ai, não tá aqui. Acho que caiu. Ah, caiu. Esse daqui, ó, eu publiquei ele, aí eu fiz uma pesquisa, o pessoal não gostou desse nome, não gostou dessa capa, aí eu troquei tudo, ó. Eu troquei para nunca esqueça que eu te amo, e aí troquei a capa, troquei o nome, e é o mesmo livro, é a mesma história, tá? Mas eu só troquei a capa e o nome, né? Mas a história eu não mudei. Então, assim, eu procuro, quando eu começo a escrever, eu ponho um nome. Aí depois, quando eu termino o livro, eu falo, será que dá para mudar? Será que tem alguma coisa no livro que dá para puxar pro nome, né? Aí eu vejo. Se der para manter, eu mantenho. Aí, esse livro que eu estou escrevendo agora, que eu comecei, eu fiz uma lista de nomes. Então, acho que tem uns 30 nomes que eu posso pôr nesse livro, né? Mas eu pus um lá para eu começar o livro, porque senão eu não consigo começar. Eu tenho esse problema. Eu tenho Então, problema com nome, tenho muita dificuldade. então. Pessoal que tá Também, falando deixa com eu só você. falar desse livro aqui, ó. Esse daqui, Conectado com Você, a história é muito legalzinha também, gente. Ele tá lá na Amazon, tá? Baratinho também. Ele conta a história da Aislinn, que é uma menina que ela é órfã, né? Ela perdeu o pai, a mãe e o irmão numa briga de torcida, né? Eles estavam a Caramba! caminho, eles estavam a caminho do supermercado e acabou entrando numa briga de torcida lá no meio, levaram um tiro e tal, eles morreram. E ela ficou sozinha. E quando eles morreram, o pai dela deixou uma dívida, então ela teve que vender a casa para pagar a dívida do pai e ela acabou indo morar numa casa de favor lá em outro bairro, tudo. Aí ela trabalha num restaurante que ela odeia, porque ela gosta de informática, mexer com informática, tudo. Tá bom. Aí um dia, voltando para casa, tá uma chuva danada, ela encontra um computador ligado assim no chão. Aí ela acha estranho, né? Aí ela pega o computador, como ela é da área mesmo, ela se encanta com aquilo, porque como que tá ligado sem fonte, né? Ela leva o computador para casa. Quando ela chega em casa, ela abre o computador e lá tá a figura a imagem do menino. E ele tá do outro lado da tela e ele olha para Olhando ela e para fala, ela. ele fala, oxe, o que aconteceu aqui, né? Como assim você entrou no meu jogo? Ela, não, você que entrou aqui no computador, que brincadeira é essa? E nisso, o que acontece? O irmão dela passa atrás dele. Então ela fala, poxa, meu irmão tá morto, que brincadeira é essa? Aí começa a história, ela quer descobrir. Só que ele só tem 1 minuto todo dia, 8 horas da noite, para conversar. Então, Gente, assim, estou muito curiosa. é muito legal essa história. Eu recomendo vocês lerem, ó. Conectado com Você, que chama. É E muito esse tá lá bacana. na Amazon. Esse tá na Amazon. Quem quiser ler, tá disponível lá. Lia, nosso tempo está acabando. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa passar aqui com essa minha lerdeza que eu tô hoje. Eu tô muito lesada, muita coisa. Quem quiser comprar seus livros, então eles estão disponíveis na Amazon. Livros Então, físicos, ainda tem algum que dá para comprar com você? Tem algum site? Como é que é? não, por enquanto não. Agora, livro físico só vai ter quando for lançado pela editora mesmo. Provavelmente no Entendi. final do ano. Como é que foi que você chegou nessa editora? Pela Margarete. A Margarete entrou lá como editora, coordenadora de editora, né? Coordenadora editorial. E ela postou no Instagram dela. Gente, agora eu faço parte do grupo editorial Coerência. Eu mandei uma mensagem para ela. Eu falei, ai, Meg, eu tô em busca de uma editora e tal, né? Aí ela falou, fala com a Lilian, que é a dona, né, da editora. Aí eu mandei mensagem para Lilian, nisso eu já mandei meu material e aí foi. Foi muito legal. Que Porque, legal. olha, eu tô na melhor fase minha, sabe? Porque até hoje eu fiz tudo sozinha. Então, e tudo sozinha é muito difícil, sabe, Maíra? Você tem que ir atrás de revisor, você tem que ir atrás de capista, você
você tem que vender os livros, nossa, é muito difícil mesmo. E quando eu entrei na editora, eu falei assim, não, agora eu acho que eu sou escritora mesmo, de verdade, né? Então eu tô me Eu acho que tira, assim, um peso enorme das costas, né? Tipo, agora eu vou poder me concentrar em escrever as histórias e me dedicar ao meu leitor, né? Porque todo o resto você não precisa mais fazer, né? E não que eu não vá, assim, quando lançar os livros, eu vou trabalhar nas vendas, eu vou trabalhar na divulgação, não vou deixar só para a editora, porque não existe isso. O autor ele tem que Sim, também trabalhar o marketing dele, né? Mas assim, sim. é muito mais fácil, entendeu? Você ter uma pessoa lá, assim, que gosta do que você faz e trabalha com tanto carinho, porque as meninas de lá, elas são maravilhosas. O capista, nossa, ele fez um trabalho fenomenal nas capas dos livros, dos dois, né? Então, assim, eu tô encantada, sabe? É outro mundo que eu tô vivendo. Eu tô realmente realizando o que eu queria ser até hoje, né? Que barato. Fico feliz por você. Ai, Muito obrigada. legal. Lia, foi um prazer enorme conversar com você hoje. Te peço desculpa por eu não estar nos meus 100%, que tá Imagina, brabo pro meu lado hoje. eu Tá ruim adorei pra mim estar hoje. aqui. Não, eu também adorei. Eu só queria estar melhor para poder fazer essa entrevista ser melhor ainda do que já foi. Porque eu tô Ai, muito lesada, então tá difícil de eu conseguir não perder os links. Mas eu espero que todos vocês tenham gostado. E se você veio por causa de mim e gostou da Lia, que não tem como não gostar, a Lia é uma simpatia. Eu tô obrigada. super curiosa para ler esse último livro aí que você falou do Conectado com Você. É muito legal. Se você veio por causa de mim, vai lá, segue a Lia, vai lá conhecer o trabalho dela, entra lá na Amazon para ver os livros que estão lá disponíveis. Já acompanha o trabalho dela, que vai ter lançamento em breve, tem um monte de coisa aí para publicar. A Lia vai mandar esse link aí do conto Hot, que eu sei que tem a galera aí que gosta. Ela vai deixar disponível lá no Instagram dela, então fiquem com ela. E se você veio por causa da Lia, fica. Eu sou lesada, mas sou legal. Hoje eu não tô muito bem, mas geralmente eu tô melhor. Eu queria aproveitar para dizer para vocês que as entrevistas das semanas anteriores estão disponíveis lá no meu canal do YouTube. É só vocês acessarem o link da bio quando a entrevista acabar. E na semana passada eu conversei aqui com o Pedro Bandeira e ele deixou um monte de dica legal para quem é escritor. Então, se você é escritor, está começando, eu fiz um post lá com algumas dessas dicas que ele deu na entrevista, já está disponível no meu blog. Também o link está lá na bio, é só vocês irem lá para acessar. E na próxima semana tem uma super programação já para vocês. Eu queria dizer para vocês que já tem entrevista marcada até junho. Então a programação está recheada. Na segunda-feira eu vou receber a Flávia Iriarte, fundadora da editora 8,5 e do Carreira Literária. Na terça-feira tem a autora Marina Machado, que estava aqui com a gente aí, ó, Marina aí, ó. Marina vai conversar com a gente na terça-feira. Na quarta eu entrevisto a revisora Marta Almeida de Sá, então vai ter muita dica de escrita. Para quem está escrevendo também é uma live imperdível. Na quinta-feira eu vou entrevistar a Cibele Brito, que eu já ensaiei entrevistar aqui uma vez, mas a live não firmava de jeito nenhum por causa da internet. Dessa vez vai dar certo. E aí tem Cibele na quinta-feira. E na sexta-feira a gente fecha com chave de ouro também com a autora Vera Oliveira. Eu espero vocês. Não me abandonem, que vai ter muita coisa bacana aqui. Lia, muito obrigada mais uma vez. O Obrigada, pessoal tá Maíra. falando aqui. A gente ainda tem Obrigada. 2 minutinhos para ler o que o pessoal tá falando. Gente, Amei beijo. Eu assistir adorei. live com vocês, disse a Andréia Franco 851. Aline Pontozuim, parabéns, Lia, que Deus te abençoe sempre. Amém. Beijos. Beijos, Maíra, amei te conhecer, vim por causa da Aline, já tô te seguindo. Obrigada, Aline. Eu prometo que eu sou melhor do que isso. Eu hoje tô É uma graça. péssima. Pedro Souza Salles, Maíra Gomes, top, top, top. Obrigada, querido. Aí a Meu Marina tá marido. aqui com a gente. Muito, muito obrigada, viu? Desculpa Obrigada, qualquer gente. coisa. Imagina, Um foi beijo ótimo. para Adorei. vocês, excelente fim de semana para todo mundo e até segunda-feira. Tchau. Tchau.